Estamos hoje com uma temática muito urgente, muito necessária. Eu sou conhecida como uma pregadora brava, porque eu tenho muita vontade, Fabiola, de que os pais eles acordem para a realidade que nós estamos vivendo. É muito triste ver que muitos pais ainda estão dormindo. Eu tenho vontade de gritar para todos os pais ouvirem: tirem as telas dos seus pequenos. Se todo pai, se toda mãe ou cuidador, a avó ou um tio, aquela criança que perdeu os pais e está sendo cuidada por alguém, se eu pudesse, eu gritaria para todos eles: hoje o maior ataque chega através das telas, é o maior ataque. Depois, a educação. Então, a educação é o segundo maior ataque, né? Se houver tempo, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas o ataque mais direto é através da tela. E o que a maioria dos pais eles fazem? O bebezinho está no colo ainda e eles já entregam uma tela. O bebê está chorando. Eu vejo muito isso. Para acalmar o bebê, o pai e a mãe dão ali um videozinho coloridinho para a criança ver. Então, respondendo a sua pergunta, a falta do posicionamento, em primeiro lugar, eu tenho percebido, já há mais de 20 anos rodando essa nação e ministrando para a família, para casais, para pais, para filhos, o principal motivo do não posicionamento é a falta do conhecimento da guerra. Então, quando eu estampo isso lá no meu Instagram, aqui no meu canal, quando eu mostro para o pai, por exemplo, ideologia de gênero na patrulha canina. Patrulha canina tem cachorrinho LGBT, né? Então, quando eu mostro isso para o pai e para a mãe, no desenho, por exemplo, das princesas, que também tem essa agenda, né? Agenda colorida. Quando o pai e a mãe vê, muitos deles reagem, entende? Então, assim, eu diria que a falta do posicionamento, o maior motivo é a falta do conhecimento. E o segundo, infelizmente, muitos sabem, mas estão alheios. Eles não dão atenção à guerra e eles pensam o seguinte: vai dar muito trabalho tirar as telas, vai dar muito trabalho. O que eu vou fazer com esses meninos, principalmente agora foi férias? O que eu vou fazer com essas crianças em casa de férias? Eu não tenho o que fazer. Então, o caminho mais rápido é dar a tela para a criança. Então, a omissão, mesmo com conhecimento, ela é assustadora. O pai sabe o que você está falando, ele sabe do que você está falando, mas ele ignora e pensa assim: não, um dia eu vou tirar, mas o estrago já está sendo feito. Então, eu queria dividir com você aqui os perigos para essas duas fases. A primeira fase é a fase da infância. Então, nessa primeira parte, eu queria falar com os pais aí um pouquinho da minha vivência, não só teoria nas minhas formações, mas também papai e mamãe, não só teoria, mas prática. Eu vou falar para vocês do que eu estou vivendo, com crianças tão pequenas, com problemas tão graves emocionais, com problemas tão graves espirituais. Então, a nossa intenção hoje é acordar vocês. Já podemos começar, então, Pode discorrendo sim. sobre os perigos? Sim, antes só de você falar, lembrando, né, que a nossa geração não tinha internet, não tinha Sim, celular. E nós sim, fomos muito bem criados, né, na igreja, prestando atenção no culto, participando das vigílias, né? A gente sim. participava mais dos cultos, né? E depois que veio celular, internet, tudo desandou, né? Mas tudo isso Exatamente. tem um motivo, né? Sim, Pode falar, exatamente. missionária. Então, vamos lá. Quando nós estudamos a pedagogia, quando nós estudamos a psicologia do bebê, o que todos nós sabemos, assim, de uma maneira mais geral? Que a criança ela tem fases de desenvolvimento. Então, estruturalmente, a formação do cérebro dessa criança, ela depende de muitos fatores externos para que esse desenvolvimento seja saudável. Então, cientificamente falando, nenhuma criança até os 2 anos de idade deveria ter nenhum acesso à tela, nenhum acesso a nenhuma tela, nem a TV, nem nunca, né, o celular, o tablet. Até 2 anos, papai, mamãe, tio, escuta isso. Uma criança nunca poderia ter acesso. Por quê? Porque isso vai afetar, vai impactar
o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, a ciência mostra o seguinte, que essa criança, até os 2, não deveria ter nenhum acesso ao celular, a telas, de maneira geral. De 3 a 5, ela pode ter 1 hora, mesmo assim, com supervisão, e que seja um desenho ou um filmezinho que não tenha estímulos exagerados de cores, de sons, porque antes de toda essa doutrinação virar essa guerra tão intensa como nós estamos vendo, antes todo desenho ele passava por um estudo científico para saber se aquele desenho é adequado para aquele bebê, para aquela criança, se aquela criança tem condição de assistir, se não vai afetar a visão, se não vai afetar o cérebro. Hoje não tem mais, pelo contrário, escuta isso, que grave, Fabiola. Hoje, a neurociência mostra que esses desenhos eles já são programados para viciar as crianças. Então, vocês veem aí, de vez em quando, algum vídeo na internet mostrando uma criança comendo normal, ela está comendo com satisfação, saboreando aquela fruta, né? Aquela comidinha ali, ou ela está brincando com o brinquedinho. A mãe liga a TV e tem o desenho lá com muita cor e com muitos sons, a criança fica hipnotizada. Então, vocês imaginam isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, essa criança que vai ter acesso a esse estímulo exagerado, essa criança vai ter dependência dessa dopamina, desse prazer, dessa recompensa que o cérebro recebe com esse monte de cores, com essa descarga de cores, mas isso vai afetá-la profundamente. É um vício, né? Exatamente. E dos 6 ao 10, ela poderia ter acesso a 2 horas, aproximadamente, também, com supervisão, e de 11 a 18, o que a gente está falando aqui parece que é quase surreal, né? Mas de 11 a 18, 3 horas apenas. E é a realidade? Não. O que a maioria dos pais fazem? As crianças hoje estão ganhando celular como se o celular fosse um brinquedo. Pai, mãe, celular não é brinquedo. Celular é um meio de comunicação. Uma criança não precisa de celular. Eu sei que enquanto a gente ensina, a gente fala, tem um monte de mãe que fica brava, tem um monte de pai que fica bravo, pergunta que, mas não é tão fácil assim. A minha frase é, não é fácil, mas não é impossível. Quantas mães, Fabiola, quantos pais que depois de uma ministração e dos riscos que eu mostro, esses pais me mandam mensagem depois de uns meses dizendo, missionária Teca, tirei a tela das minhas crianças, tirei o celular do meu menino virou outro menino, minha filha virou outra criança. Eles percebem a diferença, ok? Então, o primeiro impacto é o impacto cognitivo. Essa criança que precisa de brincar, essa criança que precisa de correr para desenvolver a estrutura óssea, a estrutura física, essa criança que precisa ouvir histórias para desenvolver criatividade, imaginação, ela não vai desenvolver. A tela, ela inibe o desenvolvimento da criatividade da criança. A criança passa por 2 fases antes de desenvolver habilidades. Primeiro, ela tem a fase do tédio. No tédio, ela vai ficar, ai, mamãe, eu não tenho nada para fazer. Ai, mamãe, que tédio. Mãe, eu quero fazer alguma coisa. Mãe, eu quero TV. Mãe, eu quero desenho. Ela começa a pedir, mãe, me dá o celular. É o tédio. Se imediatamente o pai e a mãe, o cuidador, entrega a tela para a criança, ela vai continuar no tédio. Porque ela não vai passar para a segunda fase, que é, se ela não tem telas e ela está no tédio, ela acha, Fabíola, uma lata de leite em pó. E ela faz aquela latinha de leite em pó, uma casa, ela pega o gatinho dela, ela pega o cachorrinho, ela pega colher, ela pega uma fralda, enrola aquela fralda, às vezes a gente vê isso na igreja, né? A criança na igreja, a mãe está ali, não deu tela, quer que ela participe do culto, e ela enrola a fraldinha dela e faz um bebezinho, não é verdade? E ela começa a brincar com aquela fraldinha, fazendo daquela fraldinha uma boneca. O que ela está fazendo? Desenvolvendo criatividade. Daí vai sair músicos, poetas, vai sair pedagogos, muitas habilidades que vai se desenvolver se você não entregar a tela quando essa criança estiver no tédio. Deixa ela desenvolver as suas habilidades.
Outro prejuízo que é muito notório, o desenvolvimento da fala. Então, a criança ela precisa sentir necessidade de falar. E quando ela está aqui, ó, olhando para a tela, ela não vai querer pedir água, por exemplo. Ela não vai querer pedir uma alimentação. Ela não vai interagir, ela não interage. Então, o que Ela deixa de ir no acontece? banheiro até, né? Deixa de ir no banheiro até. Isso pode desenvolver-se, atrapalhar o desenvolvimento dela, por exemplo, dessa fase de parar de fazer o xixi na fralda. E tem adultos hoje usando fralda, não sei se você sabe dessa gravidade, mas tem adultos que usam fraldas para jogar. Meu Você Deus. sabe disso. Eles não querem ir ao banheiro para não perder ali o ritmo do jogo e onde eles estão chegando na fase daquele jogo, então eles usam fralda descartável, isso aí está na internet para todo mundo ver, para eles não perderem etapas do jogo. Então, Jesus amado. eu já tive experiência, Fabíola, de mães me procurando porque a criança com 2 anos não falava, só soltava poucos monossílabos, né? Falando pouquinho, e amanhã eu acho que a minha criança ela tem autismo, eu acho que ela tem, nem sempre, mãe, nem sempre. Então, eu sei que é um assunto delicado para conversar, muito delicado. Se alguém pegar nosso vídeo pela metade, aí vai começar, talvez, a me xingar. Mas eu vejo crianças que estão com dificuldade na fala. Como que ela vai desenvolver comunicação se ela não precisa falar? A minha irmã, ela é professora e ela pegou uma criança muito pequena que a criança não sabia falar. A mãe preocupada, achando que o menino tinha um problema de audição, que a criança... E a minha irmã falou para ela assim, deixa comigo essa criança uns meses e eu vou trabalhar com essa criança. E aí, primeira coisa, mãe, você vai tirar as telas lá na sua casa, porque senão você vai atrapalhar meu trabalho. Resultado, com 6 meses, a criança tinha aumentado o vocabulário dela. Estava cheio de frases, cheio de palavrinhas. E eu sei que falar isso, para muitas mães, é chocante. Mas o uso de telas com crianças tão pequenas pode sim impactar a fala, o atraso na fala. E a mãe não sabe e às vezes vai procurar o médico. Se esse médico já for um progressista, que já passou por uma universidade, que já teve lavagem cerebral e está a fim de tacar um diagnóstico nessa criança, mãe, vai colocar um diagnóstico para você e talvez ela vai ter uma medicação e talvez não seja TDAH, talvez não seja hiperativismo, talvez seja só o excesso de fala, de telas. Outro perigo, desenvolvimento motor, desenvolvimento da estrutura óssea dessa criança, não corre, não brinca, é uma criança que vai, ao longo do tempo, poder desenvolver algum diagnóstico, né, na sua saúde física, na sua visão, já é fato, podem pesquisar aí, aumentou muito o problema na visão das crianças. O excesso de tela afeta a visão, muitas crianças com a visão prejudicada, já se fala que será a doença do século, né? A doença visual, auditiva, porque crianças brincam muito jogando com fone de ouvido, pode afetar também a audição dessa criança. A postura, não sei se vocês já viram aí, crianças que estão ficando corcundas, porque elas ficam o tempo todo com a cabeça baixa aqui na tela, criando problemas aqui, ó, no pescoço, na formação, cervical, né? Na cervical, pode desenvolver hérnia de disco, né, aqui na cervical e muitos outros problemas. Eu já vi até uma questão de aprofundamento de crânio por causa do fone também. Sim, sim. Deus, isso aí dá para vocês pesquisarem, ponto, tudo né? isso aí que vocês vão achar. Porque tem gente que me acha exagerada, sabe, Fabiola? Tem pai e mãe que não quer se mover e acha a pregadora Teca, missionária Teca, exagerada. É só vocês pesquisarem, vocês vão ficar chocados com o impacto da tela, tanto no cognitivo quanto no físico da criança. Afeta também o sono. Uma criança ela vai tendo muito estímulo de muitos reels, né? Porque ela vai passando aqueles reels no YouTube, lá no TikTok, ela vai passando os reels curtos, muito curtos. Aquela criança vai tendo um monte de estímulos ali à noite, ela vai ficar com dificuldade de dormir. Então, uma criança precisa dormir de 10 a 12 horas. Bebezinho, todo mundo sabe que ele precisa de um tempo maior.
E essa criança em desenvolvimento, enquanto ela está dormindo, ela também está desenvolvendo seu cognitivo, sua estrutura emocional, ela está se desenvolvendo no geral. E as telas vão atrapalhar o sono da criança e muitas mães também vão querer medicar os seus filhos para ajudá-los no sono. Né? E a ansiedade. Eu sei que está virando uma epidemia e ninguém quer falar sobre isso. Gente, é normal criança ter ansiedade? De jeito nenhum. Sempre houve com fatores isolados, mas agora está virando uma síndrome. Eles falam, tia, eu tenho ansiedade, minha mãe está tratando de mim porque eu tenho ansiedade. Aí eu brinco assim, você está com ansiedade, meu filho? Quantas contas você está lá para pagar? Né? O que está acontecendo na sua vida que você está muito ansioso? E a culpa é sempre de quem, querida Fabiola? Pai e mãe. Essa criança tem controle de uso de telas? Não tem. Não. A culpa sempre será do pai e da mãe ou daquela pessoa que está cuidando daquela criança. Aí vai surgir um outro problema. Os déficits, né, de aprendizagem, que hoje também virou uma epidemia. Salas de aulas estão lotadas de auxiliares. Os auxiliares que estão sendo pagos para sentar do lado de uma criança, para ajudar crianças que têm diagnósticos mentais. E também hoje virou uma epidemia dos tal dos déficits, déficit de aprendizagem. Dislexia, será que é mesmo dislexia? Será que é mesmo que essa criança está com dificuldade de aprendizagem? Ou ela está tendo muito estímulo de tela em casa e quando ela chega na escola ela não consegue concentrar? Muitas crianças resolveriam seus problemas só com a tirada das telas. Mas muitos pais não estão preparados para essa conversa, né, minha amiga? Muitos pais não estão preparados para essa conversa, infelizmente. Dificuldade de concentração. Você conversa com uma criança, uma aula para eles, né? Estou falando a criança ali no ensino fundamental, na pré-escola, um assunto uma atividade, né? Você dá uma folha de atividade para a criança. Com 5 minutos ela já enjoou daqui, a tia não consegui fazer. Tia, é difícil demais para mim. Ela não quer se esforçar e estão imediatistas. Por quê? Porque no celular é só apertar. Ela não vai conseguir desenvolver problemas. E nós estamos falando de coisinhas simples na infância, mas que lá na fase adulta, esse adulto vai ser um adulto infantilizado, porque ele não vai conseguir resolver problemas. E ele não vai ter maturidade para o casamento, não vai ter maturidade na vida profissional, porque não conseguiu concentrar para buscar soluções em problemas simples. Isso já é um problema que vai gerando outro problema, né? Sim, isso é fato. Pesquisem aí em qual lugar nós estamos, em qualidade educacional no Brasil, nós estamos nos últimos lugares. E isso é proposital. Crianças não conseguem resolver problemas simples de matemática. Então, claro que nós sabemos esse fator progressista, marxista, mas também tem esse outro fator que é o uso exagerado das telas. Adolescentes que chegam com 14, 15 anos, lerdos, meu Deus. Você fala, pega isso aí para mim, meu filho. Ele, onde? Onde? Hã? Toda hora parece que esse adolescente está voado. Lá atrás, na infância, começou essa, desculpa a expressão, lerdeza. Tela o tempo todo, ele ignora o mundo à volta. O pai está conversando, a mãe está conversando, o mundo todo em volta, ele esquece. E ele está concentrado aqui, ó, só na tela. Só na tela. É uma adolescente, é uma criança que vai virar uma adolescente lerdo, um adulto lerdo. Como que está difícil achar profissionais? Você vai se atender. Desculpa te cortar, como também esse adolescente vai conseguir fazer um devocional se ele tem que se desligar de tudo para ele poder se concentrar, ter um tempo com o Senhor? Como? Sim. Ele não vai conseguir. Coloca essas crianças para orar. Coloca esses adolescentes para orar. 10, 20 minutos, eles estão entediados. Não aprenderam a se relacionar, que é um outro fator, né, que eu já vou passar para esse fator, que é o impacto no desenvolvimento social dessa criança.
ou socioemocional, essa criança, ela vai que lida com telas, ela vai ficando fria, não se relaciona com pessoas de verdade e muito menos com o Criador. Como que ela vai querer desenvolver um relacionamento com o Deus Criador invisível se ela não consegue se relacionar com o pai e a mãe? Aliás, esse pai e essa mãe nunca nem está presente, né? Por isso que dá as telas para a criança, dá as telas para os adolescentes. Esses dias eu conversei com uma criança, ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele tinha na faixa de 9, 10 anos de idade, e ele estava muito feliz porque ele falou em línguas, né? E ele me chamou no cantinho e falou assim comigo, assim, tia, meu pai e minha mãe não conversam comigo. Então, pais e mães muito atarefados, muito ocupados, e essa criança está ali sozinha, sem ouvir a voz de adultos e só ouvindo as vozes das telas. Ela não vai aprender a se relacionar com pessoas e ela vai virar uma criança antissocial. Ela vai ter problema de socializar, ela vai ter um problema de relacionamento com pessoas físicas e também um relacionamento com Deus. Ela não vai conseguir orar, né? Ficar ajoelhada para falar com Deus que ela não consegue ver. E, ainda falando da infância, um impacto espiritual. Eu lido, Fabiola, com muitas crianças com problemas graves espirituais. Eu já orei por crianças possessas de demônio. Eu sei que muita gente aí não está preparada para essa conversa, mas podem acreditar em mim. E pergunta para outros pastores que trabalham com libertação. Sim. Crianças ficam, sim, possuídas por espíritos imundos. Né? Aí a criança está lá assistindo filme de terror. Esses dias eu pregando numa cidade lá em Tocantins, o pastor me contou sobre uma criança que estava com pensamento suicida por causa da boneca Momo. Você já viu falar dessa boneca? Já. A boneca horrível. horrorosa que aparece, né? Que aparece assim do nada nos riozinhos aí do YouTube. E o pastor contou que essa criança começou a ficar com muito medo de dormir no escuro, medo de dormir sozinha. E esse medo, né? Tem o medo que é natural e tem aquele que já vira fobia. Essa criança começou a desenvolver fobia e virou uma adolescentezinha, um pré-adolescente, 11 anos, e aí acompanhando, foi descobrir que ela, lá atrás, quando começou aqueles flertes da boneca Momo, de assustar as crianças, ela desenvolveu essa fobia, esse medo, e ela já estava agora uma pré-adolescente com problema de automutilação. Então, tem muita gente que ignora essas conversas, né, tão sérias. Então, falando desse perigo espiritual, pai e mãe. Monstros. Não é brincadeira. Como que um pai e a mãe deixam uma criança jogar Pokémon, cartinhas de Pokémon? São pequenos monstros ou monstros de bolso. Olha com um olhar espiritual. Aqui no meu livro, você até já falou aí do meu livro, Pais Posicionados, Filhos Blindados. Eu falo aqui para os pais, mostro o que é que tem por trás dos animes, o que é que tem por trás desses desenhos que parecem tão inofensivos. Gente, como é que pai e mãe deixam adolescente ler livros ou assistir filmes de Harry Potter? São demônios. Hoje você não está podendo mais chamar demônio de demônio, né? Estão romantizando os demônios. E aqui eu mostro para vocês, até com algumas imagens, a romantização do satanismo. Camisetas fazendo apologia ao satanismo, Satã, love me, I love Satã, eu amo Satã. Um escritor brasileiro, ele fez um livro romantizando o satanismo. O nome do livro dele, se não me falha a memória, é Satã, Amigo das Crianças Boas. E lá ele faz poemazinhos para a mamãe ler para a criança. Se você ajudar um mendigo a ficar de pé, Satã te dá um picolé. A romantização do satanismo. Aí agora veio essa boneca aí, Labubu, é essa pronúncia mesmo? Todo mundo aí já sabe, todo mundo já sabe onde foi a inspiração e virou febre. Tudo vira febre e o pai, a mãe, o adolescente corre lá e compra, né? Como está agora o tal do morango. Não vai nem saber do que se morango trata, do amor, né? Nem se sabe da origem e já vão logo fazendo, por exemplo,
eu falo sobre isso nas minhas palestras, sobre o cabelo maluco. Nem vou falar aqui, mas a senhora pesquisa em casa aí. Qual foi a origem do cabelo maluco, cabelo colorido? Falando assim, talvez você já entende. Então, aqui eu mostro como que o satanismo está romantizado, bruxaria romantizada, e aí a criança tem terror noturno. Não sei se você tem algum conhecimento sobre isso, Fabiola. Sim, sim. Terror noturno, a criança tem pesadelos, e não são qualquer tipo de pesadelos, mas são pesadelos malignos, né? A criança tem sufocamento, uma sensação de alguém estrangulando, a Uma criança... batalha espiritual, né, Uma na vida da batalha criança. espiritual, uma batalha espiritual. E a gente não pode ignorar isso. Tem muita gente aí que talvez vai fazer comentário aí depois, parem, demônio não existe, assim como Deus não existe. Olha, você só vai saber se existe ou não com experimento. Não dá para saber se Deus existe até que você o experimente. Não dá para saber que o Espírito Santo existe até que você o experimente, até que você o conheça, até que você se relacione com ele. E Satanás também, meu amigo. Satanás existe, mas ele quer que você pense que ele não existe, ou que ele existe, mas que é um cara bom para ele te roubar do seu Criador. É o grande sofisma aí do século, né? O inferno não existe, né? O inferno é tudo as mil maravilhas, né? Melhor fazer Quantos achar que não artistas, existe. né, falam, eu prefiro ir para o inferno. Ele não sabe nem o que ele está falando, né? Não tem muitas noção do que é a entrevistas, eternidade sem né, Deus. Não tem de noção do que é muitos eternidade. artistas Brincam com o inferno. falando. Ah, não, o céu deve ser muito monótono, né? Aqui é um monte de anjinho fresquinho lá. Eu ouço isso. Eu ouço isso de pessoas, né, céticas. Ah, não, o inferno deve ser mais legal, deve ser mais dinâmico. Meu Deus do céu. Não brinquem com a eternidade. Eu prego sobre isso. A nossa mente, ela é limitada. Então, ninguém consegue descrever o que é eternidade. Tanto a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Sabendo disso, meus queridos irmãos, vamos pregar mais o Evangelho. Vamos gritar mais para essa nação, a nossa nação brasileira, que está romantizando a bruxaria, que está romantizando, né, essas religiões aí que vocês entendem, não vou falar para não derrubar a nossa live, estão romantizando, chamando de cultura. Todo mundo sabe que não é cultura, que são entidades malignas. E estão Nunca vi uma entrando nas pessoa, escolas, né? em nome da cultura, estão romantizando essas religiões, essas entidades, e a criança em casa não é ensinada, em casa não é preparado, o adolescente não é preparado em casa. Essas pessoas estão indo para as escolas, levando os bonequinhos dessas entidades, apresentando para as crianças, e os pais em casa, muitos deles, infelizmente, dormindo. Então, eu apresentei para vocês aí, são muitos perigos. Eu dei uma enxugada aqui para a live não ficar muito grande, 30 minutos falando quase só para os perigos da infância, né? Mas eu tenho uma urgência grande de falar, Fabiola, sobre o perigo das telas para o adolescente. Quer fazer alguma pergunta? Alguém aí fez alguma pergunta? Né? O Não, pessoal só queria está falar escrevendo aqui, já viu rapidamente. essa boneca. Queria falar que assim, esse vídeo aqui, né, são para pais e mães cristãos que precisam se posicionar. A gente falar isso para as pessoas que não conhecem Jesus é uma coisa, mas nós estamos falando aqui para pais e mães cristãos. Nós precisamos entender o universo infantil. Eu também sou pedagoga, sou psicopedagoga, e assim eu percebo que tem pessoas que têm conhecimento, mas os que não têm, nós precisamos ensinar. Porque às vezes a mãe sabe, o pai não sabe, ou Exato. vice-versa. E Uhum. tem que haver um consenso na criação dos filhos. Os pais, Exatamente. eles precisam educar da mesma forma, tanto o pai quanto a mãe. Sem competição, sem rivalidade. Então, assim, é muito importante isso que a Luciana está falando. Todos esses pontos são extremamente importantes e nós precisamos entender que o mundo espiritual é real. Tem gente que está brincando, achando que não, isso aqui é só um desenho, não, isso aqui não é nada. Quando você abre quando você coloca os vídeos, né, os filmes, você está abrindo portais à sua casa. E os demônios entram por esses Exatamente. portais. Isso não é brincadeira. Exatamente. Um Né? Isso outro é muito perigo aqui que eu sério. esqueci de falar sobre a infância é hoje a exposição dessa criança à prostituição infantil.
Então, coloquei esses dias um vídeo mostrando, por exemplo, no Tá Roblox. cortando, missionária. Eu não tô te ouvindo. Tem pessoas me... Agora voltou. Esses dias eu mostrei para os pais a prostituição infantil no Roblox. Roblox não é um joguinho infantil. Minecraft, um joguinho que parece muito bobinho, mas qualquer jogo que tenha interação, qualquer jogo, GTA, Free Fire, jogos interativos, a criança está aqui jogando com alguém do outro lado que ela não tem noção de quem seja. Ela não tem noção de quem seja a pessoa, a mãe não tem noção. Todo mundo está vendo isso aí, os delegados pedindo isso, a polícia pedindo isso, as delegacias pedindo isso. Gente, o Roblox e jogos infantis viraram hoje o principal polo de adulto que quer crianças. Sim. E aí, lá no Roblox, agora, as crianças se vestindo, eu mostrei isso aí no meu Instagram, Eu vi. né? Pessoal que não me acompanha ainda, Teca Breder, Teca com K, Teca Breder Oficial, eu mostrei para os pais prostituição. As crianças, para comprar o Robux, né? Para ganhar Robux, para comprar roupinhas, para ganhar moedinhas, elas se vestiam de prostitutas. Põem shortinhos curtos, roupinhas, né, seminuas, e aí elas se vendem. E aí a pessoa começa a interagir como se tivesse dois bonequinhos um em cima do outro, fazendo atividade sexual. Agora, você imagina se essa criança tem condição de filtrar que aquilo ali é virtual, que aquilo não é o mundo real. Ela não tem condição, então ela está sofrendo um abuso virtual. Meu Deus, é Quantas muito crianças sério. que vão ter, que serão adultos destruídos porque foram abusadas virtualmente, o pai e a mãe nunca vão saber, porque comprou um celular e deu para a criança. Eu vou repetir para vocês, crianças não podem ter celular. Não, mãe. Ah, mas os coleguinhas tudo tem, tá? O pai do coleguinha compra uma arma, o pai do coleguinha tá dando droga para ele. A senhora vai dar uma droga para essa criança também? Nós precisamos entender que são os nossos filhos, nossas regras. As feministas estão aí, querendo impor as regras delas sobre nós. A mídia está aí querendo impor as regras dela. O Estado está aí querendo tomar os nossos filhos, querendo colocá-los cada vez mais tempo dentro da sala de aula, para que eles estejam ali escutando o professor ateu, a professora feminista, os ativistas, que sala de aula agora, minha amiga, não é mais unicamente um campo de aprendizado, agora é um campo de militância. É só você visitar, pai e mãe, sem mimimi nessa live. É só visitar uma universidade federal. Vai lá na USP, que já tem crianças lá sendo tratadas para troca de gênero. Sim. Só você digitar aí, ó, USP trata 280 crianças, como se houvesse crianças trans. O que é que nós estamos fazendo? Dormindo demais enquanto eles tomam conta da mente das nossas crianças. Então, nós precisamos acordar. Acordar. Crianças que estão sendo abusadas, os pedófilos estão lá esses dias, uma delegada se fez de criança, conversando com voz de criança, uma voz alterada, e ele perguntou a idade dela, ela falou que tinha, não lembro se era 9, 10 anos, e ele chamou ela para ir para o privado, que ele queria muito mais do que amizade com aquela criança. E a maioria dos pais, talvez, nem saibam disso, e deixa a criança aí à vontade nos jogos. Jogos interativos? Nunca. Nunca. Ou você deixa o seu filho sentar para conversar com Pedro, com um traficante, com um satanista. Claro que você não deixa, não é? Então não deixa no celular também, não. Abramos os nossos olhos. O inferno está com pressa de destruir as nossas crianças. É coisa demais para falar, minha amiga. Uma live é pouca. Você sabe que Então, não é muito difícil você procurar um vídeo no YouTube que mostra as universidades. Tem lugar que é pior que a Cracolândia. Eu estava vendo esse na dia com meu minha página, esposo. eu estou sempre mostrando. Meu Na minha página, eu Deus, estou sempre terrível. mostrando. Terrível. E assim, pode falar. Não, é que eu já estou querendo passar para a próxima, nós já estamos aí com 37 minutos. Eu queria Mas falar fica à agora vontade. sobre o perigo das telas para os adolescentes. Para os Muito adolescentes. importante. Olha só, adolescentes, então, eu já mostrei para vocês que seria 3 horas, né?
Quando que eu posso dar celular para o meu adolescente? No mínimo, e se você conseguir segurar mais, 16 anos. Quando que uma adolescente pode ter rede social? A própria rede social te mostra que menores não pode ter rede social. O que é hoje o maior estrago na mente, na identidade dos nossos adolescentes? Rede social. Então, 3 horas e mesmo assim com bloqueios, com controle parental. Tem muitos aplicativos aí que podem te ajudar a fazer esse controle, mas primeiro grande ataque, eu resumi aqui alguns ataques. Primeiro grande ataque, pai e mãe, é na identidade desse adolescente. A ideologia de gênero, ela foi muito bem planejada, muito bem arquitetada. A ideia da cultura woke, da agenda woke, a ideia da teoria queer, através dessas mentes malignas, como Judith Butler, Simone de Beauvoir, e o próprio Karl Marx, Antônio Gramsci, a ideia é criar uma hegemonia cultural. É pegar tudo que nós vivemos lá atrás, que é essa cultura com base no judaísmo, cristianismo, é demonizar o cristianismo, e eles chamam de desconstruir. Na verdade, essa palavra é uma palavra progressista. Então, não sei se quando eu falo progressismo, se vocês entendem, que não é progresso. Progressismo é o contrário de conservadorismo. Progressismo é um sinônimo para o iluminismo, é um sinônimo para o socialismo, para o comunismo. É uma ideia de que o mundo cristão é retrógrado demais. O mundo conservador é retrógrado demais e que o mundo precisava evoluir. Então, é um movimento global que quer tirar a essência conservadora das crianças. Como eles vão fazer isso? Então, eles precisam começar lá na primeira infância, destruindo. Eu não gosto da palavra desconstruir. A palavra desconstruir é uma palavra deles. Desconstruir a construção cristã do Ocidente. Então, eu prefiro usar a palavra destruir. Eles querem destruir a família, porque eles acreditam que a família, ela fomenta o capitalismo. Então, para destruir o capitalismo, precisa destruir cristianismo, e para se destruir cristianismo, precisa afetar, precisa atingir a família. Então, começam lá na primeira infância, erotizando. A pornografia, hoje, já é realidade na mão das crianças. Eu não sei se a maioria dos pais que estão aí nos assistindo sabe disso, mas a pornografia, se você fizer uma pesquisa, ela está começando agora aos 9 anos de idade. Eu coloquei isso no meu livro. A pornografia, ela tira a sensibilidade da criança, é um outro fator também. As crianças, os adolescentes estão ficando insensíveis. Primeiro, ataque à identidade. Esse menino não sabe, esse adolescente que tem acesso aí ao TikTok, aos reels do Instagram, aos reels do YouTube, vai chegar uma hora que ele não sabe se é homem, se é mulher, não sabe se é bi, se é pan. E agora, para piorar, tem até um videozinho meu aí que eu falo sobre os Terians, e eu deixo os comentários para vocês lerem. Leiam os comentários dos meninos. Eu sou um Terian, eu me identifico com um cachorro, eu me identifico com um gato. O que é que eu te incomodo nisso, missionária Teca? Para de fazer as pessoas nos odiarem. Vocês percebem a lavagem cerebral que esses meninos estão passando? Eles me xingando porque eu estou lá, aí no meu canal no YouTube, mostrando para os pais o que são os Terians. O que são os Terians? A ideia de que tem seres humanos que nascem no corpo de gente, mas que são animais. E eles não podem se reprimir. Aí tem um monte de tutoriais, procurem para vocês verem, ensinando a engatear, andar de 4, pular. Tem fábrica de roupas, fabricando rabo, fabricando chifre, fabricando roupa de cachorro. É isso que está acontecendo. Ataque à identidade. Esse menino que não sabe quem ele é. Acredita-se que sexualidade tem que ser fluida e não estabelecida. Que ninguém nasce nada. Ser humano não nasce homem, ser humano nasce mulher, e que a sexualidade ela é fluida. Olha a mentalidade maligna dessa gente. Então, se você quiser ser homem ou ser mulher, tanto faz. Ou se você não quiser ser nada, quiser ser não binário, não parece loucura? Mas entra numa sala de aula de ensino médio. Pergunta para eles assim, qual a sua identidade? Eu sou não binário.
não binárie, podem falar o e nem o a, porque isso é um artigo que define gênero. Então, eu sou não binária. Estou enfiando linguagem neutra, que não existe. Profissionais da saúde, secretarias de saúde no Brasil, discursando, como aconteceu agora em Cuiabá, ministros da saúde, secretários da saúde, discursando usando linguagem neutra. Não existe, mas eles querem enfiar goela abaixo. Então, ataque à identidade. Essas crianças, desde os desenhinhos até a rede social, passa o dedozinho aí, mãe, pai, lá no TikTok, passa o dedo da senhora aí e começa a ver os vídeos que os seus filhos estão vendo. Um monte de adolescentes que vão falando da transição, ou o ataque à identidade também vem através da pornografia, vem através da erotização. Eu estou denunciando direto esses canais, mas não dá em nada, porque o sistema é comunado. Eu denuncio essas crianças aí de 6, 7 anos, fazendo videozinho simulando beijando a boca de adulto, não sei se vocês já viram isso. Eu denuncio canais que mostram bebezinhos que acabaram de nascer, focando a genitália deles para promover a pedo. Procurem para vocês, até aqui no YouTube. Procurem para vocês verem. Eu denuncio, mas não, a maioria não dá em nada. Só dizem para mim assim, obrigada por denunciar, mas esse vídeo não infringe as leis do Instagram, não infringe as leis do TikTok. Para vocês verem como o sistema está comunado em erotizar os seus pequenos. Isso não é da agora, não. Pega vídeos de programas infantis que nós assistimos lá atrás. Sim, Aqueles programas, né? É verdade. Daquela senhora lá que fazia o programa infantil, né? O show dela. Sim. Cheio de erotização. Então, pai e mãe, ó, quanto tempo nós já vínhamos sendo doutrinados. Mas agora Satanás está pegando pesado, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Jogos interativos que esse adolescente está conversando com o outro, jogos violentos, todo mundo sabe do ataque à sensibilidade. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Filhos matando seus pais. Vocês acham que isso está normal? Ah, mas sempre aconteceu. Pesquise o acréscimo e depois a gente conversa. Pesquise o quanto aumentou na geração Z, a geração que já nasceu na tecnologia. Todo mundo viu agora o menino. O que ele estava jogando? Ele era fã de um jogo onde 2 irmãos, não vou falar o nome aqui para não dar ibope para o jogo, 2 irmãos de carne ficam apaixonados, eles ficam confinados num apartamento e eles ficam apaixonados um pelo outro e o pai e a mãe descobrem e quer atrapalhar porque são 2 irmãos, incesto. E aí eles começam a planejar matar o pai e a mãe. E esse menino agora, e essa menina que todo mundo viu os fatos, o que ele fez? Conheceu essa menina jogando, com 9 anos de idade ele jogando, conheceu a namoradinha. 9 anos de idade. 9 jogando Fortnite. Conheceu, começaram a conversar, criaram um vínculo. Quando ela fez 14, ela começou a fazer chantagem emocional com ele. Vem para cá, você tem que vir. Ah, meu pai não deixou. O que ela fez? Ela começou a colocar na cabeça dele que ele deveria, com base no jogo, diz o inquérito que os 2 se tratavam com os nomes dos personagens do jogo. Vocês percebem a loucura? Meu Deus do céu! Cadê o pai e a mãe desse menino? A mãe falou assim... Há quanto tempo vinha isso, não é? Há quantos anos? E o pai e a mãe falaram assim, não. A mãe da menina falou assim, não, minha filha é tão tranquila, só fica no quarto. Quando a polícia foi lá para prender a menina, a mãe falou assim, não, vocês estão enganados, mas minha filha está tranquila, só fica no quarto. Pois é, pai e mãe. O quarto se tornou um dos lugares mais perigosos para os nossos filhos ficarem. Então, nada de privacidade para suas crianças, não. Ah, eu aprendi que ele tem que ter autonomia, que ele tem que ter... Não, criança dentro de casa não tem privacidade, não. Porta no quarto sem chave. Oh, o senhor escuta essa conversa como alerta de Deus, eu continuo tudo como está acontecendo aí na sua casa. Lá no quarto, ele está com fone de ouvido, ouvindo a música. Não falamos de música, mas a música é um dos maiores fatores hoje que está levando essa geração à depressão. Músicas com melodias melancólicas. Artistas aí, ó,
Nem vou falar os nomes deles, mas vocês sabem, esses artistas aí que eles estão amando, bota aquele monte de música na playlist deles e vão escutando aquelas músicas. Existe hoje a droga virtual, através da música, o cérebro está recebendo estímulos da droga virtual. Eu sei que tem gente aí Música que é vai uma assistir e vai experiência reagir, né? espiritual. Sim, sim. E as músicas malignas, com letras suicidas, é só pegar as letras e traduzir que vocês vão perceber. Principalmente, né, missionária, essas músicas de TikTok, essas músicas que viralizam, a maioria, se você for traduzir, músicas Sim. que falam, são satânicas. Falam sobre o céu, sobre o inferno, mas assim, escandalizando o nome de Deus, terríveis. Sim, E aí as exatamente. crianças começam a ouvir, cantar e não sabem nem o que estão cantando. Não sabe o que está cantando. Fone de Trazendo ouvido para maldição. criancinha? Fone de ouvido para criancinha? Primeiro que ela não precisava ter tela. Não pode ter tela, não pode ter celular. Ainda vai dar fone de ouvido para essa criança? Ela vai ouvir o que ela quer, na hora que ela quiser. Um outro fator. Então, a insensibilidade virou febre. Se você for lá no Google agora e colocar lá o irmão que estuprou a irmã, o filho que estuprou a mãe, o neto que estuprou a avó, o filho que matou o pai e a mãe, se você colocar lá no Google, você não vai dar conta, não. De ver todas as reportagens, todas, você não vai dar conta, não. Uma situação acaba acontecendo um contágio. Aqui no meu livro eu falo sobre o contágio social. Uma série é lançada com a ideia, por exemplo, 13 razões por quê. Eu falo disso aqui. Nós fizemos essa série para alertar os pais, para tratar um assunto delicado como o suicídio. Será que é isso mesmo? Pesquisem aí o que aconteceu depois do lançamento da série. A quantidade de suicídios que aconteceram nos Estados Unidos depois do lançamento da série. Então, na verdade, muitos desses fatos acontecem um efeito cascata, vai aumentando. A justificativa, nós estamos colocando esses vídeos para tratar a homofobia. Nós estamos trabalhando isso para trabalhar a prevenção ao preconceito. Acredita, não? Não acreditem. Não é bem isso, não. Se vocês lerem aqui, tem muita coisa que não dá para falar aqui, senão derruba a live e derruba o canal da Fabíola. Mas tem muita coisa no meu livro e outros livros aí de conservadores, que vocês vão entender o que a gente está falando. Não caia nessa lábia aí de que nós estamos mostrando isso nas séries, nós estamos mostrando isso. Não, a ideia não é essa, não. Tem um outro propósito satânico por trás, virtuar. As meninas estão cada vez mais masculinizadas, os meninos estão cada vez mais efeminados. Vocês acham que isso é por quê? Esse dia um pastor me perguntou, missionária, por quê? Eu falei, estímulo. Incentivo. E aí muitos vão aí, mas ninguém, todo mundo já nasce assim. Pesquise também, cientificamente, ninguém nasce. Então, eles querem que vocês acreditem. Outra coisa, improdutividade. O menino com a tela, o adolescente com a tela, jogando o dia inteiro, jogos violentos, jogos interativos, maratonando série. Quando era só filme, assistia um filme e acabou. Agora é madrugadas maratonando séries, cada uma com a temática pior do que a outra. É só vocês fazerem uma pesquisa que vocês vão entender o que eu estou falando. E aí esse adolescente não dorme, chega no outro dia na sala de aula lerdo, não consegue fazer um cálculo, não consegue aprender a matéria, e aí ele vai começar a pesquisar lá no TikTok assim, por que eu não consigo concentrar? Você deve ter TDAH. Gente, não coloquem palavras na minha boca, não estou descartando o diagnóstico, eu tenho formação na área. Eu quero que vocês fiquem atentos. Será que esse adolescente está mesmo com TDAH, com hiperativismo? Será que ele tem mesmo síndrome de Tourette? Efeito Acaba virando contágio. aquela geração nem trabalha, nem estuda a hora que cresce, né? Porque que estímulo que vai ter essa criança? Improdutividade tira propósitos. Quem quiser anotar, anota aí. Improdutividade tira propósito. A maioria dos adolescentes, filhinhos de papai, de mamãe, que tem recurso, que não trabalha, que ganha tudo na mão,
A maioria desses meninos que ganham tudo na mão, que não tem nenhuma atividade produtiva, que finge que está estudando lá no quarto, a maioria desses meninos estão fadados a terem depressão. Porque a vida deles a vida ficou improdutiva. Pessoas improdutivas, pessoas que não produzem, elas não têm por que viver. Então ele não quer sair da cama, ele não quer sair do quarto, ele não quer ver a luz do sol e amanhã acha que ele está com depressão, porque ele não quer ver a luz do sol. Mãe, seja racional. O que esse adolescente prefere? Ficar lá no quarto escuro, com a telinha na mão, ou com uma TV assistindo a série, ou ele vir para a vida real, ter que trabalhar, ter que estudar, ter que ajudar nas tarefas da casa. Sejam sinceros, o que vocês acham que eles preferem? Adultos estão ficando assim? Eu preguei numa cidade, me parece que foi próximo a Palmas, que o pastor me relatou que um marido, que era bancário, a esposa trabalha, é bem remunerada, o marido viciou em jogos e ele passava madrugada jogando, começou a ficar depressivo, se automutilando, 30 e poucos anos de idade, e ele perdeu não, né? Tá afastado, porque ele trabalha no banco, está afastado, com depressão. E eu conversando com esse pastor, ele disse assim, a esposa dá o remédio na boca, porque ele não consegue pegar o remédio na gaveta. Vocês percebem? Adultos estão morrendo por causa do vício dos jogos, dos vícios das telas. Adultos. Eu estou falando para vocês de um homem que a esposa, e eu aconselhei esse pastor, porque eu não tive acesso a ele, aconselhei essa esposa a dar um choque de realidade nesse homem, ou ele vai morrer. Vocês entendem isso? Improdutividade tira propósito. Quer que o seu filho tenha propósito de vida? Quer que a sua filha tenha propósito de vida? Ajude-o a levantar cedo, a dormir cedo. Dê atividades produtivas para eles. Recente, agora eu coloquei um vídeo aí falando sobre dê serviço para os seus filhos. Eu não encontro talvez tenha, mas eu não encontro com facilidade, não. Adolescentes lá na roça, que moram no meio do casal, que moram lá no meio das plantações, eu não encontro adolescentes que já trabalham, que já têm atividades produtivas, eu não encontro adolescente com ansiedade, claro que deve ter, né? Eu estou dizendo no meu dia a dia, eu não encontro. Adolescentes com depressão. Ou seja, onde é que eu mais encontro adolescente com depressão? Com vontade de tirar a vida, sem vontade de sair do quarto? Adolescentes que têm tudo na mão, que não entenderam o propósito da vida. Eu brinco assim, que nem só sai do quarto para cagar, mijar, comer e volta para o quarto. Essa é a rotina deles. O que esses meninos vão ter de vontade de viver? Improdutividade tira propósito. Violência, insensibilidade, que está trazendo esse aumento de ataque nas escolas. Podem pesquisar os inquéritos que tem por trás desses ataques na escola. Onde é que eles fomentaram isso? Onde é que eles são alimentados por esse ódio, de vontade de matar, de entrar lá, de esfaquear bebês, que a maioria deles são covardes? Eles não entram numa faculdade para esfaquear adultos, não. Não que seja certo. Eu estou falando para vocês, é para vocês terem noção do nível intelectual dessa geração. Invadiram creches, invadindo ensino fundamental. Uai, esses poderosos que estão com vontade de matar o mundo vão enfrentar crianças, são tão bons assim, e vão enfrentar crianças que não têm condições de se defenderem? Aumento nos ataques nas escolas, eu falo sobre tudo isso aqui, aumento nos ataques nas escolas, síndromes, doenças por causa de rios. Dá uma pesquisada assim, síndrome de Tourette, vocês vão sentir pena e vai misturar uma emoção em você, vai dar vontade de rir, porque é isso que eu vejo quando eu mostro para as pessoas. Mas não é cômico, é trágico. Digita lá síndrome de Tourette, ou digite lá TDAH, digite lá algum desses diagnósticos lá, ou no YouTube, ou lá no TikTok, e vai passando. Vocês vão ficar chocados com a quantidade de adolescentes que diz, eu descobri há 10 dias. Desculpa. Se bate no prato.
que eu não consigo controlar meus impulsos. Tem 10 dias que ele descobriu que ele não consegue controlar os impulsos. Aí eles estão criando justificativas, que a descoberta tardia, e blá, 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 e blá, blá, blá. Não. Pesquisem e vocês vão ver que não é doença. É uma doença do contágio social gerado pelos vídeos. O menino está lá e ele coloca o vídeo que ele tem síndrome de Tourette. Ele grita, bate no prato, fala palavrão. Tem um aí famosinho aí que fala palavrão. Ele nasceu falando palavrão? Onde foi que ele aprendeu esse estoque? Aí ele fala assim, né, grita o palavrão e fala, não, 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 não. A mãe dele ficando famosa, ganhando dinheiro, vídeo monetizado, ganhando milhões de seguidores. Vocês acham mesmo que do nada milhões de pessoas, uma doença que atinge menos de 1% da população global, até alguns anos, cientificamente falando. Agora você vai aí no TikTok, centenas de adolescentes com síndrome de Tourette. Vocês acham mesmo que está com síndrome de Tourette? Mundo doente, né? O mundo está doente, o mundo mundo está carece doente. de Jesus. Aí a mãe leva no primeiro profissional, o profissional dá o diagnóstico, já dá remédio, e aí ele não tem uma doença, ele vai passar a ter. Acorda, pai e mãe. Aqui eu mostro para vocês que vocês devem, antes de tudo, pesquisar vários profissionais, ou antes de tudo, tirar telas. E aí? A gente consegue salvar a live com mais de 1 hora? Consegue, né? Consegue. Então Eu tá. Então, até queria fazer um desafio aqui, né, para os líderes, né, que estão me ouvindo, trabalhar esse livro da missionária, né, nas suas igrejas, porque ali tem a base, né, para a gente poder eu falo de tudo um pouquinho. Falo de tudo um pouquinho. Tudo que eu estou falando aqui. Para as mães, para as avós que cuidam das crianças, elas também precisam saber. Tem Então, que assim, saber. cabe a nós, né, alertarmos aos membros, né, a todas as pessoas, né, principalmente os líderes nas igrejas, né, nós precisamos Exatamente. alertar essas famílias, né, porque é papel da Exatamente. igreja ensinar, né, e nós precisamos não só ensinar a palavra, mas também todas essas questões. E o Sim. diabo, ele quer levar todos para o inferno, ele quer acabar com a vida de todo mundo, essa é a função dele. Só que o nosso Deus é maior e ele nos dá inteligência e sabedoria para a gente poder ir contra essas ideologias malignas, todas essas ideologias, né, todos esses nomes que a missionária falou, do progressivo, tudo isso é antibíblico. Exatamente. Né? É Explicando anticristianismo, né? de Todos forma eles são sinônimos simplificada. para anticristianismo. Sim. É a religião que é odiada no mundo, é o cristianismo. Então, todas essas agendas, elas se resumem em atacar o cristianismo. É só vocês estudarem que vocês vão chegar a essa conclusão. O progressismo, que também é chamado de esquerdismo, muita gente confunde, acha que esquerda é só partidarismo político. Não é. Pesquisem, vocês vão estudar lá na Revolução Francesa, quando surgiu esses dois termos, esquerda e direita, e você vai ver que esquerdismo não é só partidarismo político, não. Na política fica mais claro, né? Mas esquerdismo é um outro sinônimo para iluminismo, é um outro sinônimo para progressismo, é um outro sinônimo para anticristianismo. E eu já peguei a Bíblia de Satanás, que é a Bíblia de Levey, 1969, já tive acesso a ela, e ela mostra que o progressismo é satanismo. Se você digitar aí no Google, Satanismo de Levey, 1969, sabe o que vai estar escrito lá? Caminho da mão esquerda. Então, fica muito claro. Nunca foi tão claro. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Fechando aqui para vocês os perigos na adolescência. Ataque à identidade, improdutividade que tira propósito de vida, violência, esses meninos ficando violentos, insensíveis, odiando o pai, odiando a mãe, odiando regras, odiando Deus, odiando a Bíblia, odeiam igreja, odeiam pessoas conservadoras, né? Nós, conservadores, somos odiados, esses meninos estão indo para as universidades e quando descobrem que eles são cristãos, eles são odiados, como se eles fossem culpados do problema do universo. Então, se esse menino não tiver um preparo em casa, um preparo da sua fé, eles não vão suportar os ataques nas universidades. As universidades foram tomadas pelo ateísmo, pelo progressismo, pelo anticristianismo. Sem mimimi, gente. Quem está com dúvida, vai lá na USP, vai na Universidade Federal do Maranhão, vai na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Vai lá. Qualquer federal tá assim. Visita as federais, especialmente de humanas. Visita, pai e mãe. Ah, meu sonho é que meu filho passe no vestibular e vá para uma federal. Ora antes, e muito. Pouco não. E senta com eles. Instrui esses meninos. Porque talvez ele não esteja pronto. Um outro grande ataque é o ataque nas emoções. Esse menino improdutivo, esse menino alienado, com muitas mentiras. Mentira na sala de aula, mentira lá nos entretenimentos, mentira dos artistas que são pagos para mentir sobre a sexualidade deles, sobre a deles. Mentiras, mentiras, mentiras. Daqui a pouco esse menino começa a ter conflitos pessoais. Essa crise da identidade, esse monte de ideologias, está fazendo o que com esses meninos? Eles estão ficando com depressão. A maioria dos adolescentes que me procuram querendo ajuda, primeira coisa, eu pergunto sobre telas, usam muito. Depois, eu pergunto sobre identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, eu não sei se eu sou bi. Meus pronomes é ele, ela, ele, dile, todes, elo. Estão confusos. O sistema está todo organizado para atacar a identidade, porque atacar a identidade não é só aqui fora, não é só sexualidade, não. Lá dentro, todo o seu estímulo para as demais coisas da vida depende da sua convicção de identidade. Por último, o ataque espiritual. Esses adolescentes, e nem toda automutilação, nem toda significa que é opressão, mas muitas delas são originadas pela opressão. Eu já tive depoimentos de pessoas que tentaram, o autoextermínio e quando tentou, arrependeu e graças a Deus a medicação que tomou não foi suficiente para a conclusão. Eu já vi relatos, tem até vários vídeos gravados de pessoas que pularam de ponte, pularam em rio e que hoje estão tetraplégicas e que falam que depois que pulou se arrependeu. Eles não querem isso, mas eles estão cheios de conflitos. Estão vivendo bombardeios e lá atrás não aprenderam a lidar com problemas. O caminho mais fácil para muitos deles tem sido o autoextermínio. Vocês não têm noção a quantidade de adolescentes que pensam em suicídio ou que já tentaram. Eu palestro em escolas e eu pergunto isso para eles. E toda vez que eu pergunto, eu me choco. Com a quantidade de meninos de 12, 13 anos que eu pergunto, quem de vocês aqui já pensou, levanta a mão. Aquele montão levantando a mão. De vocês que levantaram, quem já tentou, levanta a mão. Aí eu me choco. Toda vez eu me choco, porque eu fico olhando para eles, Fabíola, e pensando assim, o que é que esses meninos têm para querer morrer? Qual que é o problema dessa geração? Primeiro fator, uso excessivo da internet, uso excessivo do celular. Então vamos parar de romantizar. Essa conversa aqui é uma conversa boa, produtiva. Infelizmente, muita gente não dá valor a esse tipo de live. Se fosse uma live aqui com gente falando de suas experiências sexuais, de música funk ia passar de milhão. Ia passar de milhão, não é? Então, mas você tem a oportunidade de compartilhar essa live, que vai ficar gravada aí, você tem a oportunidade de abençoar um pai e uma mãe que não sabe o que são essas músicas funk, que não tem noção de como que a criança está sendo doutrinada, que não tem noção quando manda a criança para a escola, o que está acontecendo com ela. E ataque espiritual, crianças e adolescentes com possessão demoníaca. Então, a gente falou de tudo, mas eu vou falar para vocês o que fazer, que toda mãe pergunta o que fazer, né? O que fazer? Controle. Crianças até 2 anos nunca, Depois, eu já falei aí no começo aí quais são. Adolescentes de 11 a 18, 3 horas com supervisão dos pais, o que está vendo, o que está fazendo, conectado lá no seu celular. 3 horas, acabou seu tempo, acabou. Me dá o celular. Me dá o celular. Amanhã eu estou indo dormir. Põe aqui seu celular na minha mão. Será que todo mundo está disposto a viver isso? Vai dar muito trabalho, missionária Teca. Vai dar trabalho hoje. Amanhã, não. O que você prefere? Ter muito trabalho agora e depois ter menos? Quando ele estiver mais jovem, adulto? Ou você prefere não ter trabalho nenhum agora, deixa na tela à vontade? E depois você vai ter trabalho para o resto da vida com esse adulto infantilizado. Outra coisa, converse sobre os riscos. Sabe isso aqui que a gente está conversando? Anota, senta com a sua criança, olha, mamãe não sabia, mamãe a partir de agora
vai abrir mais os olhos, mamãe não vai deixar você com o celular, que mamãe não sabia. Conversa, chama o seu adolescente, conversa, mostra os perigos, sejam amigos dos seus filhos, não é coleguinha de nivelar-se numa forma, nessa escala de autoridade, não. É ser amigos dos seus filhos, de conversar, de abrir os olhos deles. Vai ficar bicudo, vai ficar com raiva, vai bater a porta, mas não vai matar a senhora, não, mãe. Não vai matar o senhor, pai. Ah, se eu fizer, vão parar de conversar comigo. Por um tempo vai parar mesmo, vai ficar com raiva. Depois que esse menino estiver jogando bola, estiver num esporte, estiver fazendo alguma coisa produtiva, ele vai te agradecer. Vai por nós, vai por nós. Não dê privacidade, porta não tem que ter tranca. Outra coisa, coloque-os em cursos de coisas que vai melhorá-los. Ensina esses meninos elétrica, ensina esses meninos e meninas a profissões. Ensina esses meninos, essas meninas costurar, aprender, quer assistir tela, vamos botar aqui no YouTube aqui, ó, aprender a tocar teclado, aprender a tocar violão. Vai lá para o YouTube, tem um monte de professor bom. Vocês querem usar a tela? Vai ser para aprender música. Dê atividades produtivas e físicas. Põe esses meninos para jogar bola, põe esses meninos para queimar as energias deles, né? Vai para o quintal, deita lá no chão com esses meninos, brinca, brinca, brinca. Quando é 8 horas, mãe, esse menino que teve atividade produtiva, ele vai querer dormir. Eu falo isso, né? Os meninos que estão lá na roça, apanhando café, dia inteiro trabalhando, ou a tarde inteira depois que chega da escola, esse menino vai ter insônia. Tem não. E outra coisa, É verdade. dê exemplo, dê exemplo. Se a senhora e o senhor ficam o dia inteiro com o celular na mão, o que a senhora vai acontecer com os filhos da senhora? Do senhor? Dê exemplo para os seus filhos. Você também, adulto, controle seu uso de telas e você vai ter autoridade para controlar a tela dos seus filhos. E, por último, mais importante, ensine seus filhos a amar o seu Deus. Seus filhos vão amar o Deus que você ama. Ensine seus filhos a amarem o Espírito Santo. Se o seu filho amar o Espírito Santo, se seu filho tiver uma experiência com o Espírito Santo, essa experiência vai está com 30 anos. Se ele teve uma experiência de falar, sentir o Espírito Santo, não vai ter nada nessa terra que iguale a experiência de sentir o Espírito Santo. Então eu vou finalizar orando com vocês e contando essa experiência. Eles estão desejosos pelo Espírito Santo. Às vezes eu termino de pregar, Fabíola, Jesus batizou algumas crianças, e aí tem uma outra que não foi batizada, elas grudam em mim. Tia, eu não recebi o Espírito Santo, Ai, tia. Que lindo. Eu quero o Espírito Santo. Esses dias uma mãe me chamou, que a filhinha dela chorando lá no banheiro, uma tia lá tentando lavar o rostinho dela, lá em Goiânia. E eu fui lá e perguntei para ela, por que você está chorando, meu amor? 5 aninhos de idade. E ela falou, tia, eu estou sentindo o Espírito Santo. Ai, meu Deus, que lindo. Isso me toca, pai, mãe. Isso me traz muita esperança. Por quê? Porque é profético que o Senhor, nesses últimos dias, ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, mas os nossos filhos seriam profetas. É maravilhoso ver a profecia se cumprir, universidades, que eu mostrei o caos, agora o Senhor despertando esses adolescentes que receberam o Espírito Santo atrás, estão indo para as universidades, estão pregando. Só você pesquisar aí, avivamento nas escolas. Tem uma Viva School, que é um projeto lindo, aqui em Minas Gerais, na nossa UFMG, de vez em quando estão fazendo esse Aviva School. Os meninos estão indo tudo para o campus ali, para um pátio grande, estão recebendo Jesus, recebendo o Espírito Santo, está maravilhoso. E às vezes eu estou pregando para senhoras, e tem lá 4, 5 crianças. E Jesus batizar essas crianças com o Espírito Santo, e os adultos ficarem com os olhos arregalados. Eles precisam do Espírito Santo. Eu estou dando essa dica para você, bíblica. Eu estou dando essa dica bíblica para vocês. As crianças precisam ter experiência com o Espírito Santo. Ajude-os a ter. Ore com imposição de mãos. Ore conversando com o Espírito Santo. Precioso Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Mostra para eles que o Espírito Santo é uma pessoa. E se eles amarem o Espírito Santo, tiver uma experiência, pai e mãe, eles não vão ser enganados, não. Essa é a verdade. Vamos orar então? Alguém tem alguma perguntinha para fazer aí?
Antes de você fazer a oração, eu queria falar uma coisa. Jejue pelos seus filhos, ore Exato. com eles, faça o seu devocional junto com os seus filhos, isso faz toda a diferença. E eu quero deixar um versículo aqui que está em Deuteronômio, capítulo 6, nos versos 6 e 7, que fala assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e Sentar. andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, assim, em Ou seja, todo o tempo todo. o tempo todo. A educação cristã, ela é pelo exemplo. Então, não adianta nada Exatamente. você ensinar algo e você fazer diferente, né? A Exatamente. família cristã, ela faz tudo junto, ora junto, jejua junto. Tem que ensinar para os filhos e tem que fazer igual, senão não adianta de nada. E né? que a nossa casa vire uma extensão da casa de Deus. Vire uma igreja, Amém. um altar. Amém. E eles não vão conseguir desconectar os dois ambientes. A minha casa ou a igreja é a mesma coisa. Jesus se manifesta. Vamos orar, então? Missionária, obrigada, viu, Amém. por todos esses ensinamentos. Glória a Deus pela sua vida. Te acompanho Amém. nas redes sociais. Eu falo Amém. assim, tudo que a missionária fala era o que eu gostaria de falar. Então, assim, é uma bênção. Amém. Eu fui chamada para isso. Para Amém. que possamos ser revestidos, né? E tenhamos Amém. cada vez mais sabedoria, ousadia para cuidar Amém. dos nossos filhos. Amém. Eu fui chamada para isso, já há mais de 20 anos faço isso. Essa semana nós vamos para Rondônia para instruir líderes também. E é todo fim de semana rodando por essa nação. Preciso também muito da intercessão de vocês, porque eu tenho recebido muitos ataques. Claro, né? Claro que estou recebendo muitos ataques. Mas maior é aquele que está conosco. Amém. Se você estiver lavando uma louça aí ou fazendo qualquer outra coisa, dá uma paradinha. Chega perto aí do seu celular, vamos orar, né? A internet, que é um instrumento, né? Um instrumento que pode ser bênção para as nossas vidas, não vamos deixar que ela seja tão maléfica para os nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, gratos por essa live, mas em especial nessa oração eu oro por esta pessoa que ficou conosco, aquelas que assistirão posteriormente, mas eu oro por este pai, por esta mãe, por esse cuidador dessa criança, desse adolescente, para que a mão poderosa do Senhor toque agora onde as minhas mãos não podem tocar. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda a seta do inferno contra essa casa, contra essa família. Se porventura alguma casa havia dado legalidade e essa família vem sofrendo ataques espirituais, ataques noturnos, ataques malignos, insônia, depressão, automutilação, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Que por ignorância, pela falta do conhecimento, essa família deu legalidade. Mas nós agora repreendemos e que essa família ganhe força para fechar essas brechas. Eu oro por esse casal, eu oro por essa esposa que quer mudança no marido, por esse marido que quer ver sua esposa salva. Eu oro por esse casamento que está arruinado. O Senhor é Deus de restauração. Porque a família começa com essas duas pessoas. Casamento é a coluna dorsal da família. Eu oro para que haja restauração. Eu abençoo esses filhos. Eu abençoo essa criança doente emocionalmente, esse adolescente com doenças emocionais. Nós ministramos cura, saúde física agora, saúde mental, saúde emocional. Automutilação vai embora, depressão vai embora, autoextermínio, desejo de autoextermínio, nós te damos uma ordem, vai embora. E que essa paz que eu e Fabíola sentimos aqui, com todas essas pessoas que estão aqui, que nós sentimos, que esta família também sinta. Nós ministramos paz sobre esta casa. Nós ministramos um novo começo sobre essa família. Que esse pai acorde, que essa mãe acorde, ensine os filhos ao assentar, ao levantar, andando pelo caminho, que as leis do Senhor sejam gravadas no coração dessas crianças. Meu Deus, que esse pai tire tempo para o culto doméstico, que essa mãe tire tempo com essas crianças para orar, para impor as mãos. Pai, que haja jejum nessa casa. Essa mãe que diz, já fiz de tudo, mas que talvez ainda não fez o jejum de Esther. Aquele jejum, Pai, aquele clamor de 3 dias, aquele clamor, Pai, urgente de Esther, de 3 dias, talvez essa mãe não fez ainda, esse pai, mas que ele tenha força para fazê-lo. Eu ministro sobre cada família, cada pai, tias do departamento infantil,
que elas recebam força do Senhor, autoridade, ousadia. Oh, glória a Deus. E que elas acordem, Pai. Que a salinha não seja simplesmente, Deus, para colorir, para brincar, mas que seja, em nome de Jesus, uma igreja kids. Que haja culto nessas salinhas, que haja ministração da palavra nessas salinhas, que haja batismo com o Espírito Santo nessa igreja kids. Em nome de Jesus, acorde os pastores, acorde, Senhor, as igrejas, acorde os líderes. Nós repreendemos pedofilia nas igrejas, Pai. Nós não romantizamos isso, nós não nos conformamos com isso. Manda fogo do céu e queima esses desejos malignos sobre esses adultos que desejam crianças. E que haja, Pai, um despertar. E que haja um acordar. E que as igrejas entendam a urgência de um posicionamento. Que o pai e a mãe acorde, entendam que o pai e a mãe posicionados, essa casa estará blindada. Nós oramos e os abençoamos. Abençoa o meu canal, o canal da Fabíola. Não deixa, Senhor, que eles sejam atingidos por causa dessa live. Que haja proteção pelo poder que há no nome de Jesus. Te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se vocês Amém. puderem, compartilhem essa live depois que ela ficar gravada aí. Compartilhe, tá, gente? Vamos salvar essas crianças em nome de Jesus. Abração. Amém. Deus abençoe você, Fabíola. Obrigada pelo convite. Passaram mais de 300 pessoas aqui na live. Glória a Deus. Cada um que assistiu, vai atingir mais, né? Tem que compartilhar. O YouTube não indica esse tipo de live, né? Não indica. Meus vídeos não são indicados. Então, nós vamos precisar de vocês para indicar para nós. É verdade. Vai deixar o meu canal aí também. Eu vou deixar suas redes sociais na descrição do vídeo, tá bom? Beijo, Teca Breda para você. Fica com Deus.